Te dou todo o meu dinheiro se traduzir isso, debochou o milionário. Mas a faxineira o calou. Olá, pessoal. Antes de começarmos essa história incrível que vai mexer com suas emoções, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que vão transformar completamente a forma como vocês veem o mundo. Deixem também aquele like se vocês acreditam que às vezes as pessoas mais simples podem ensinar as maiores lições para os poderosos. Agora vamos à história que vai deixar vocês sem palavras. O eco dos passos ecoava pelo imenso hall de mármore Carrara, e cada som multiplicado pelas paredes que mais pareciam de um palácio do que de uma empresa. Sofia Mendes ajustou a alça da bolsa de pano surrada no ombro, sentindo o peso dos produtos de limpeza misturado com a ansiedade que lhe apertava o estômago. Aos 43 anos, ela nunca imaginou que estaria ali, no 30º andar do edifício mais luxuoso da cidade, implorando por uma oportunidade. Desculpe, senhora, mas o senhor Rodrigo Vasconcelos não recebe pessoas sem agendamento, disse a recepcionista, mal levantando os olhos da tela do computador. Suas unhas perfeitamente feitas contrastavam com as mãos calejadas de Sofia, que apertou ainda mais forte a pequena pasta de documentos. Por favor, eu só preciso de 5 minutos. É sobre minha filha. Ela precisa de uma cirurgia urgente e... Senhora, compreendo sua situação, mas regras são regras. A mulher finalmente olhou para Sofia, seus olhos percorrendo rapidamente o uniforme de faxineira desbotado. Se quiser, pode deixar um currículo que nós entramos em contato. Sofia sentiu as lágrimas se formando. 28 anos limpando escritórios, hospitais, casas de família, e agora estava ali, reduzida a uma súplica. Sua filha Gabriela, de apenas 16 anos, estava internada há 3 semanas com um problema cardíaco complexo. Os médicos eram claros. Sem a cirurgia, ela não passaria do próximo mês. O dinheiro do SUS não cobre o procedimento? Perguntara o médico, e Sofia quase riu da ironia. Como se 1.200 ralhos de salário pudessem cobrir uma cirurgia de R$200 mil. Naquele momento, as portas do elevador se abriram com um suave tinir, revelando um homem alto, de terno italiano impecável e relógio que provavelmente custava mais que tudo o que Sofia possuía. Rodrigo Vasconcelos tinha 48 anos, herdeiro de um império imobiliário, e caminhava com a confiança de quem nunca precisou pedir nada para ninguém. Margarete, cancele minha reunião das 3. Quero revisar os contratos do empreendimento de Dubai, disse ele, sem nem notar a presença de Sofia. Foi quando ela se levantou, com uma coragem que nem sabia que possuía. Senhor Vasconcelos, por favor, apenas 1 minuto. Ele parou, virando-se lentamente. Seus olhos azuis, frios como gelo, a analisaram da cabeça aos pés. E você é... Sofia Mendes, senhor. Trabalho como faxineira há mais de 20 anos. Minha filha está morrendo e eu preciso de ajuda para pagar a cirurgia dela. Um sorriso irônico se desenhou nos lábios de Rodrigo. Ah, entendi. Mais uma história triste buscando caridade. Ele olhou para o relógio. Sabe, Sofia, foi esse tipo de pensamento que me trouxe onde estou hoje. Pessoas como você sempre esperam que outros resolvam seus problemas. Sofia sentiu o rosto queimar, mas manteve-se firme. Senhor, eu não estou pedindo caridade. Estou oferecendo trabalho. Posso limpar sua casa, sua empresa, trabalhar de graça por meses, se necessário. Rodrigo riu alto, chamando a atenção de outros funcionários que passavam pelo lobby. Trabalhar de graça? Querida, você sabe quanto custa manter esta empresa funcionando por um dia? Sua filha. Qual o nome dela mesmo? Gabriela. Gabriela precisa de 200 mil, correto? Sabe quanto eu lucro em 1 hora de trabalho? Mais que isso. Ele se aproximou, baixando a voz em um tom condescendente. O problema de pessoas como você é que acham que o mundo deve alguma coisa a vocês. Sofia respirou fundo, lembrando das palavras de Gabriela no hospital. Mãe, se eu não conseguir fazer a cirurgia,
Pelo menos tenta ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que a gente, Sr. Vasconcelos. Eu sei que o senhor não me conhece, mas sei muitas coisas que poderiam interessá-lo. Trabalhei em muitos lugares, ouvi muitas conversas, aprendi muitas línguas, limpando escritórios de advogados internacionais. Línguas? Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Que línguas? Inglês, francês, alemão, italiano, árabe. Sofia enumerou nos dedos. Quando você limpa os escritórios às 5 da manhã, tem muito tempo para ouvir audiobooks e praticar. A expressão de Rodrigo mudou ligeiramente. Ele estava justamente com problemas para encontrar tradutores confiáveis para seus contratos internacionais. Recentemente, havia perdido um negócio de 50 milhões de euros porque o tradutor havia interpretado mal uma cláusula crucial. Prove, ele disse, tirando o celular do bolso e mostrando um documento em árabe. Se conseguir traduzir isso, eu considero sua proposta. Sofia olhou para a tela, reconhecendo imediatamente o dialeto. Era um contrato de compra de terreno em Dubai, com várias cláusulas específicas sobre construção em áreas preservadas. É um contrato imobiliário de Dubai. Ele está oferecendo um desconto de 20% se o pagamento for feito até o final do mês, mas há uma cláusula aqui que diz que o terreno tem restrições ambientais que não foram informadas ao comprador original. O queixo de Rodrigo literalmente caiu. Aquele era exatamente o documento que seus advogados estavam tentando decifrar há semanas, e a mulher havia identificado não apenas o conteúdo, mas detalhes que poderiam salvá-lo de um processo judicial milionário, como você sabe, árabe. Limpei por 5 anos o escritório do consulado saudita. O cônsul sempre recebia ligações importantes de madrugada quando eu estava lá. Comecei a entender por curiosidade, depois por necessidade. Descobri que entender as pessoas te faz um funcionário melhor. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Sua equipe de tradutores certificados havia custado uma fortuna e não havia conseguido identificar aquela cláusula crucial. Margarete, ele chamou a recepcionista, cancele todos os meus compromissos desta tarde. Voltou-se para Sofia com um olhar completamente diferente. Você disse que precisa de 200 mil reais? Sim, senhor. E se eu te dissesse que posso te oferecer muito mais que isso? Muito mais, Sofia repetiu confusa. Senhor, eu só preciso do dinheiro para a cirurgia da minha filha. Rodrigo gesticulou para que ela o acompanhasse ao elevador. Sofia, você acabou de me poupar de um prejuízo de aproximadamente 10 milhões de reais. Aquela cláusula que você identificou. Meus próprios advogados, com diplomas de Harvard e Oxford, não conseguiram decifrá-la. O elevador subiu silenciosamente até o último andar, onde ficava a sala presidencial. Sofia nunca havia estado em um ambiente tão luxuoso. Quadros que pareciam ser originais de artistas famosos, uma vista panorâmica da cidade, móveis que custavam mais que sua casa. Sente-se. Rodrigo indicou uma poltrona de couro italiano. Conte-me mais sobre suas habilidades linguísticas. Sofia se acomodou na beirada da poltrona, ainda intimidada. Bem, quando comecei a trabalhar como faxineira, eu tinha apenas o ensino fundamental. Mas sempre fui curiosa. Nos escritórios onde trabalhava de madrugada, eu ouvia conversas em outras línguas, via documentos importantes e decidiu aprender. No início, era só para entender melhor o que estava acontecendo ao meu redor. Depois percebi que isso me tornava uma funcionária mais eficiente. Se eu sabia que uma reunião importante aconteceria na sala, eu garantia que estivesse impecável. Se documentos confidenciais estavam sendo discutidos, eu sabia que deveria ser mais discreta. Rodrigo se inclinou para a frente, intrigado. Sofia, quantas empresas você já limpou? Muitas, senhor. Escritórios de advocacia, consulados, empresas multinacionais, bancos. Sempre o turno da madrugada, porque paga mais e eu podia cuidar da Gabriela durante o dia. E em todas elas você absorvia informações? Sofia hesitou, percebendo que talvez tivesse revelado algo que não deveria. Senhor, eu sempre fui profissional.
Nunca revelei segredos ou informações confidenciais de lugar nenhum. Não estou questionando sua ética. Rodrigo se levantou, caminhando até a janela. Estou impressionado com sua capacidade de aprendizagem. Você transformou uma necessidade em uma competência extraordinária. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta repleta de documentos. Sofia, tenho aqui contratos em 12 idiomas diferentes. Minha equipe de tradução custa-me R$50 mil por mês. E ainda assim cometem erros que me custam milhões. Sofia olhou para os documentos, reconhecendo imediatamente textos em alemão, mandarim, japonês. Senhor, eu não tenho certificação oficial. Aprendi na prática, ouvindo, observando. E essa prática vale mais que qualquer certificado. Rodrigo voltou para sua mesa. Quero fazer uma proposta. Você traduz todos esses documentos para mim. Identifica possíveis armadilhas legais, cláusulas duvidosas, qualquer coisa que possa me prejudicar. E em troca, eu pago a cirurgia da sua filha. Contrato você como minha consultora linguística pessoal com um salário de R$20 mil por mês. E ainda por cima, te ajudo a oficializar seus conhecimentos com cursos e certificações. Sofia sentiu o mundo girar. Era impossível. Coisas assim não aconteciam com pessoas como ela. Por que faria isso por mim, senhor? Rodrigo sorriu, mas dessa vez não havia arrogância no sorriso. Porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido, Sofia. Inteligência e competência não têm a ver com diploma ou classe social. Tem a ver com dedicação e capacidade de observação. 3 dias depois, Sofia estava sentada na mesma poltrona de couro italiano, mas agora com uma pilha de documentos traduzidos à sua frente e um laptop emprestado aberto na mesa de centro. Gabriela havia sido transferida para o melhor hospital da cidade e a cirurgia estava marcada para a próxima semana. Senhor Vasconcelos, ela disse quando ele entrou na sala. Terminei a tradução dos contratos alemães e encontrei algo preocupante. Rodrigo se aproximou, servindo 2 cafés em xícaras de porcelana fina. Nos últimos dias, ele havia se surpreendido tratando Sofia mais como uma consultora do que como uma funcionária. O que encontrou? A empresa alemã está oferecendo materiais de construção com especificações técnicas que não correspondem às leis brasileiras de segurança. Se o senhor assinar esse contrato, pode ser responsabilizado criminalmente em caso de acidentes. Rodrigo parou com a xícara no meio do caminho. Como assim? Sofia abriu o laptop e mostrou uma tabela que havia criado. Veja, aqui estão as especificações técnicas em alemão. Eles estão oferecendo concreto com resistência de 25 MPa, mas a legislação brasileira exige no mínimo 30 MPa para construções acima de 10 andares. Seus advogados aprovaram o contrato porque a tradução oficial dizia apenas concreto de alta resistência. Meus advogados custam R$1.000 por hora. E provavelmente nunca trabalharam em uma obra. Senhor, eu já limpei canteiros de construção. Sei a diferença entre os tipos de concreto porque ouvia os engenheiros conversando sobre isso. Rodrigo se sentou, processando a informação. Em uma semana, Sofia havia identificado mais problemas potenciais em seus contratos do que sua equipe jurídica em meses. Sofia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Por que você nunca tentou usar esses conhecimentos antes? Por que continuou trabalhando como faxineira? Sofia sorriu tristemente. Senhor, quem ia acreditar em uma faxineira que dizia falar 6 idiomas? Eu tentei algumas vezes aplicar para vagas de tradução, mas sempre pediam diploma, certificações, experiência comprovada. Como eu provaria que aprendi árabe limpando um consulado? E sua filha? Ela sabe dessas suas habilidades? A Gabriela sempre soube que a mãe era diferente. Sofia riu. Ela me via estudando de madrugada, ouvindo áudios em línguas estranhas. Sempre me apoiou, mesmo quando eu achava que estava perdendo tempo. Naquele momento, o telefone de Sofia tocou. Era o hospital. Alô? Senhora Sofia, é a enfermeira Carmen. A Gabriela está perguntando se pode falar com você. Sofia se levantou imediatamente.
Claro, me passa para ela. Mãe? A voz de Gabriela soava fraca, mas animada. Como estão as coisas aí no seu trabalho novo? Tudo bem, minha filha. Como você está se sentindo? Melhor. Mãe, você sabe que eu sempre soube que você era especial, né? Todas as minhas amigas sempre acharam incrível você saber falar tantas línguas. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada, amor. Mãe, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas com esse seu dom. Você sempre foi minha heroína. Quando Sofia desligou, Rodrigo estava olhando pela janela, claramente emocionado. Sabe, Sofia, minha filha tem a mesma idade que a Gabriela, mas duvido que ela me visse como herói da forma que sua filha vê você. Por quê, senhor? Porque eu construí um império, mas nunca construí uma relação verdadeira com ela. Passo mais tempo fechado neste escritório do que em casa. Sofia hesitou, depois falou suavemente. Senhor, posso dar um conselho? Claro. Crianças não precisam de pais perfeitos. Elas precisam de pais presentes. Sua filha provavelmente admira muito mais o pai dela do que o senhor imagina. Uma semana após a cirurgia bem-sucedida de Gabriela, Sofia estava organizando os últimos documentos traduzidos quando Rodrigo entrou na sala com uma expressão sombria que ela nunca havia visto antes. Sofia, preciso te contar algo, ele disse, fechando a porta atrás de si. E talvez você nunca mais queira trabalhar comigo depois disso. Ela parou o que estava fazendo, preocupada. O que aconteceu, senhor? Você lembra do contrato de Dubai? Aquele que você traduziu no primeiro dia. Claro. Rodrigo se sentou pesadamente na poltrona em frente a ela. Eu não estava tentando comprar aquele terreno, Sofia. Eu estava tentando vendê-lo. Sofia franziu a testa confusa. Como assim? O terreno em Dubai me pertence há 3 anos. Comprei por 20 milhões de euros, mas descobri depois que tinha restrições ambientais que tornavam impossível construir o empreendimento que eu queria. O terreno se tornou praticamente inútil para mim. E então? Então encontrei um comprador árabe disposto a pagar 50 milhões pelo terreno. Meus advogados haviam preparado um contrato que, como posso dizer, não mencionava explicitamente todas as restrições. Sofia sentiu o estômago apertar. Senhor, isso é fraude, Rodrigo completou. Quando você traduziu aquele documento no primeiro dia, você não estava me ajudando a entender um contrato que eu ia assinar. Você estava me mostrando que o comprador havia descoberto minha trapaça e estava exigindo explicações. O silêncio se instalou na sala. Sofia se levantou, caminhando até a janela, tentando processar a informação. Por quanto tempo o senhor vinha fazendo isso? Enganando compradores? Anos, Sofia, meu império não foi construído apenas com negócios honestos. Uso informações privilegiadas, contratos mal redigidos, brechas legais, sempre dentro da lei, tecnicamente, mas nem sempre eticamente. Por que está me contando isso? Rodrigo se levantou também, aproximando-se dela. Porque nos últimos dias, trabalhando com você, vendo sua honestidade, sua ética, a forma como você criou sua filha com valores que eu nunca ensinei à minha, eu percebi o que me tornei. Sofia se virou para encará-lo. E o que pretende fazer agora? Primeiro, quero cancelar o negócio de Dubai. Vou vender o terreno pelo valor real, informando todas as restrições ao comprador. Isso vai te custar milhões. 30 milhões, para ser exato. Mas sabe qual foi o momento decisivo? Sofia balançou a cabeça. Ontem, quando você estava traduzindo os contratos chineses, minha filha me ligou do colégio. Ela disse que estava orgulhosa de mim porque tinha ouvido uma colega comentar que eu havia ajudado uma mulher a pagar a cirurgia da filha. Rodrigo parou na frente da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe há quanto tempo minha filha não dizia que estava orgulhosa de mim? Anos, Sofia, anos. E não foi por causa dos meus milhões ou dos meus sucessos nos negócios. Foi porque pela primeira vez ela viu o pai dela ajudar alguém genuinamente. Senhor Rodrigo. Não. Ele ergueu a mão. Deixe-me terminar.
Deem mais. Sofia sentiu o coração acelerar. Investigando melhor meus próprios negócios, descobri que várias das empresas que eu prejudiquei ao longo dos anos tinham funcionários como você. Pessoas honestas, trabalhadoras, que perderam empregos, que tiveram famílias destruídas por causa dos meus negócios inteligentes. O que vai fazer? Quero que você me ajude a identificar todas as pessoas que foram prejudicadas pelos meus negócios nos últimos 5 anos. E quero reparar os danos. Sofia se sentou novamente, overwhelmed pela revelação. Senhor, isso pode custar tudo o que tenho, eu sei. Mas Sofia, pela primeira vez em décadas, quando acordo de manhã, não sinto mais aquele peso no peito. Sabe por quê? Por quê? Porque sua filha me ligou ontem. Sofia arregalou os olhos. Gabriela te ligou? Como ela conseguiu seu número? Rodrigo sorriu, mas era um sorriso cansado. Ela pediu para uma enfermeira. Disse que queria agradecer pessoalmente ao homem que salvou a vida dela. E o que ela disse? Ela disse que tinha certeza de que eu era uma boa pessoa, porque apenas pessoas boas ajudam outras sem esperar nada em troca. Então ela me pediu uma coisa que me deixou sem dormir a noite inteira. Sofia aguardou em silêncio. Ela me pediu para cuidar bem da mãe dela, porque você era a pessoa mais honesta que ela conhecia, e que o mundo precisava de mais pessoas como você em posições importantes. Rodrigo caminhou até sua mesa e abriu uma gaveta, retirando uma pasta repleta de documentos. Sofia, nos últimos 3 dias, contratei uma empresa de auditoria independente para revisar todos os meus negócios dos últimos 5 anos. O que encontraram foi devastador. Ele colocou a pasta na mesa entre eles. 17 empresas pequenas que faliram por causa de contratos desonestos que elaborei. 143 famílias que perderam empregos. 4 empresas familiares que existiam há gerações e fecharam as portas porque eu manipulei licitações públicas. Sofia abriu a pasta, vendo nomes, rostos e histórias de pessoas reais. Aqui. Rodrigo apontou para uma foto. João Silva, 52 anos. Trabalhava como segurança em uma das empresas que eu destruí. Desempregado há 2 anos, a esposa dele tem diabetes e não conseguem pagar os medicamentos. Ele virou a página. Aqui, família Santos. O pai perdeu a pequena construtora da família quando eu manipulei uma licitação da prefeitura. Agora, os 3 filhos estão sem conseguir pagar a faculdade. Sofia sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto conforme via as histórias. Por que está me mostrando isso? Porque quero que você me ajude a encontrar essas pessoas. Quero reparar o que fiz. Mas mais que isso, quero que você assuma a direção da nova divisão da empresa que vou criar. Que divisão? Divisão de responsabilidade social e reparação, com orçamento de 100 milhões de reais para os próximos 5 anos. Seu trabalho seria identificar e reparar os danos causados pelos meus negócios desonestos. Sofia ficou em choque. Senhor, eu sou uma faxineira. Você era uma faxineira. Agora você é a pessoa mais ética que conheço, que fala 6 idiomas, que entende de contratos melhor que meus advogados e que tem a capacidade de ver o que realmente importa na vida. Mas eu não tenho experiência em administração. Sofia, administração se aprende. Ética não. E você já demonstrou uma capacidade de liderança extraordinária ao criar sozinha uma filha com os valores que a Gabriela tem. O telefone de Rodrigo tocou. Era sua assistente. Senhor Vasconcelos, os advogados da empresa estão aqui. Disseram que é urgente. Mande-os entrar. 3 homens de terno entraram na sala, claramente agitados. Senhor Vasconcelos, disse o mais velho, temos informações de que o senhor está considerando desfazer vários contratos lucrativos e admitir fraudes em negócios passados. As informações estão corretas. Senhor, isso representaria um prejuízo de aproximadamente 200 milhões de reais. Mais que isso, poderia resultar em processos criminais contra o senhor. Rodrigo olhou para Sofia, depois para os advogados. E qual a alternativa que vocês sugerem? Mantenha os contratos. As fraudes são tecnicamente legais.
Temos brechas jurídicas que nos protegem de qualquer processo. Sofia se levantou. Com licença, posso fazer uma pergunta? Os advogados a olharam com desprezo. E a senhora é... Sofia Mendes, nova diretora da Divisão de Responsabilidade Social. Senhora Sofia, disse o advogado mais novo com tom condescendente. Questões legais são complexas. Não é uma área para pessoas sem formação. Sofia sorriu. Vocês disseram que as fraudes são tecnicamente legais? Correto. E vocês analisaram todos os contratos, considerando as leis dos países onde eles foram firmados? Obviamente. Sofia abriu seu laptop e mostrou uma planilha. Então por que o contrato com a empresa alemã viola a lei anticorrupção da União Europeia? E por que o negócio de Dubai pode ser considerado lavagem de dinheiro pelas leis do Emirados Árabes Unidos? O silêncio na sala foi sepulcral. O advogado mais velho se aproximou do laptop, examinando a planilha de Sofia. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele lia as informações. Isso não pode estar correto, ele murmurou. Posso explicar cada item, Sofia disse com calma. Vocês focaram nas leis brasileiras, mas esqueceram que operações internacionais estão sujeitas às jurisdições de múltiplos países. Rodrigo se levantou, posicionando-se ao lado de Sofia. Cavalheiros, pelo que entendo, vocês me colocaram em uma situação que pode resultar em prisão não só no Brasil, mas em outros 3 países. Senhor Vasconcelos, o segundo advogado tentou se recuperar. Essas interpretações são complexas. Existem precedentes que... Que precedentes? Sofia interrompeu virando o laptop para eles. Vocês viram o caso Mohamed Al-Rashid versus Deutsche Bank em 2019? Exatamente a mesma situação. O executivo foi extraditado e condenado a 12 anos de prisão. Os 3 advogados se entreolharam, claramente perdidos. Senhora. Sofia, o mais velho disse. Onde a senhora estudou direito internacional? Eu não estudei, ela respondeu simplesmente. Mas limpei por 2 anos o escritório da Anistia Internacional. Escutei centenas de casos sendo discutidos. Aprendi que injustiça é injustiça em qualquer idioma. Rodrigo caminhou até sua mesa e abriu uma gaveta, retirando um documento oficial. Cavalheiros, a partir de hoje, vocês estão dispensados dos meus serviços. Sofia assumirá a responsabilidade pela revisão legal de todos os contratos internacionais. Senhor Vasconcelos, o advogado mais novo se levantou, visivelmente irritado. Isso é um absurdo. A senhora não pode confiar decisões de milhões de reais a uma... Cuidado com as próximas palavras. Rodrigo disse com voz perigosamente baixa. A uma faxineira. E o homem completou. Isso é irresponsabilidade. Sofia se levantou calmamente. Tem razão. Eu sou uma faxineira. Passei 20 anos limpando os escritórios de pessoas como vocês. E sabe o que aprendi? Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade. Aprendi que quem limpa vê a sujeira que outros fingem não existir. Aprendi que quem trabalha de madrugada, quando ninguém está olhando, desenvolve uma ética que não se compra com diploma. Voltou-se para os advogados e aprendi que, às vezes, a pessoa mais qualificada para resolver um problema é aquela que não tem medo de sujar as mãos para encontrar a solução. O advogado mais velho sussurrou algo para os outros 2, e eles se dirigiram para a porta. Senhor Vasconcelos, ele disse antes de sair, esperamos que não se arrependa desta decisão. Depois que eles saíram, Rodrigo e Sofia ficaram em silêncio por um longo momento. Sofia, tem certeza de que quer fazer isso? Assumir esta responsabilidade? Ela pensou em Gabriela, recuperando-se no hospital. Pensou em todas as famílias destruídas pelos negócios desonestos. Pensou em todos os anos limpando escritórios, invisível, ignorada. Senhor Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você mudou? De verdade? Rodrigo se sentou, passando as mãos pelo cabelo. Sabe quando foi o momento exato? Quando você traduziu aquele primeiro documento e disse, é um contrato imobiliário de Dubai, sem hesitação, sem tentar me impressionar, sem pedir nada em troca. Você simplesmente ajudou.
E isso mudou alguma coisa? Mudou tudo. Percebi que havia passado décadas cercado de pessoas que só me diziam o que eu queria ouvir, que me ajudavam apenas para lucrar alguma coisa. E então aparece você, uma completa desconhecida, desesperada para salvar a filha. E mesmo assim, você me deu informação honesta que me salvou de um processo milionário. Rodrigo se levantou e caminhou até um quadro na parede, revelando um cofre. Sofia, quero te mostrar algo. Ele retirou uma pasta e a entregou para ela. O que é isso? É a escritura do meu apartamento em Paris, a da casa em Miami, e certificados de investimentos no valor de 50 milhões de reais. Sofia arregalou os olhos. Por que está me mostrando isso? Porque quero transferir tudo isso para um fundo de reparação. Dinheiro que será usado exclusivamente para reparar os danos que causei. Senhor, isso é o mínimo que posso fazer. Sofia, você tem ideia de quantas pessoas como você eu prejudiquei ao longo dos anos? Quantas mães desesperadas, quantos pais de família que perderam tudo por causa da minha ganância? Sofia segurou a pasta com mãos trêmulas. E sua família? Sua filha. Minha filha herdará muito mais do que dinheiro. Herdará um pai de quem ela pode se orgulhar. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. E quanto à minha ex-esposa, ela sempre me disse que eu escolheria o dinheiro sobre a família. Agora posso provar que ela estava errada. Naquele momento, o telefone de Sofia tocou. Era do hospital. Mãe! Que a voz de Gabriela soava forte e animada. Os médicos disseram que posso ter alta amanhã. Que notícia maravilhosa, minha filha. Mãe, posso fazer um pedido? Claro, amor. Quero conhecer o Sr. Rodrigo pessoalmente. Quero agradecer a ele por ter salvado minha vida. Sofia olhou para Rodrigo, que acenou positivamente. Ele disse que sim, Gabriela. Mãe, tem uma coisa que eu não te contei. O que foi? Os médicos estão impressionados com a minha recuperação. Eles disseram que raramente veem pacientes se curarem tão rápido depois de uma cirurgia assim. E por que você acha que isso está acontecendo? Porque eu tenho a mãe mais incrível do mundo. Uma mãe que nunca desistiu, que sempre lutou por mim e que agora está salvando outras famílias também. Quando Sofia desligou, tinha lágrimas nos olhos. Rodrigo, ela disse, usando seu nome pela primeira vez sem o Senhor, aceito sua proposta. 6 meses depois, o escritório, que antes abrigava apenas luxo e ostentação, havia sido transformado. Uma das paredes agora exibia um mural com fotos de todas as famílias que haviam sido ajudadas pelo programa de reparação. Ao centro, uma foto de Sofia e Gabriela no dia da alta hospitalar. Sofia estava sentada em sua nova mesa, ainda a mesma poltrona de couro italiano, mas agora com uma placa dourada. Doutora Sofia Mendes, diretora de Responsabilidade Social e Reparação. Ao seu lado, pilhas de contratos em diversos idiomas e uma parede repleta de certificações que ela havia obtido nos últimos meses. Mãe, Gabriela entrou no escritório carregando um buquê de flores. Como foi a reunião com a família Santos? Sofia levantou os olhos dos documentos, sorrindo. Gabriela estava irreconhecível, corada, saudável, com os olhos brilhando de vida. Foi emocionante, amor. O Sr. Santos chorou quando soubemos que conseguiríamos reabrir a construtora da família. Os 3 filhos dele vão poder voltar à faculdade. Quantas famílias já conseguimos ajudar? 42 até agora. E estamos apenas começando. Rodrigo apareceu na porta carregando 2 xícaras de café. Nos últimos meses, ele havia emagrecido. As linhas de expressão ao redor dos olhos haviam diminuído e havia uma leveza em seus movimentos que não existia antes. Gabriela, como foi a aula de francês? Incrível, tio Rodrigo. A professora disse que tenho o mesmo talento da minha mãe para idiomas. Sofia sorriu ao ouvir a filha chamar Rodrigo de tio. Nos últimos meses, ele havia se tornado uma presença constante em suas vidas, não como patrão, mas como família. E como está sua filha, Rodrigo? Sofia perguntou. Mariana está vindo passar o fim de semana conosco.
Ela disse que quer aprender a trabalhar no projeto de reparação nas férias escolares. Sério? Ela disse que quer ser como você quando crescer. Uma pessoa que transforma tragédias em esperança. Gabriela se aproximou da janela, olhando a cidade lá embaixo. Mãe, posso te contar um segredo? Claro, amor. Quando eu estava no hospital, nos piores momentos, eu ficava pensando, se minha mãe conseguiu aprender tantos idiomas limpando escritórios, se ela conseguiu criar uma filha sozinha com tanto amor, ela vai dar um jeito de me salvar. Nunca duvidei de você. Sofia se levantou e abraçou a filha. E eu nunca duvidei de que você seria forte o suficiente para passar por tudo isso. Mãe, sabe qual é o meu sonho agora? Qual? Quero estudar administração e direito internacional. Quero trabalhar ao seu lado neste projeto. Quero que, quando eu tiver a sua idade, outras meninas como eu tenham histórias de esperança para contar. Rodrigo se aproximou delas. Gabriela, posso te fazer uma proposta? Claro! Que tal se eu custear toda a sua educação, aqui no Brasil e no exterior, para que você se torne a melhor advogada especialista em direitos humanos do país? Gabriela olhou para a mãe, que acenou positivamente. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que o primeiro caso que eu defender seja o de uma mãe solteira que está lutando para salvar um filho. 3 anos depois, a sala de conferências estava repleta. Representantes de empresas multinacionais, advogados, jornalistas, e no centro da mesa, Sofia Mendes, agora reconhecida internacionalmente como especialista em reparação corporativa e ética empresarial. Senhoras e senhores, ela começou olhando para a plateia. 3 anos atrás, eu era uma faxineira desesperada, tentando salvar a vida da minha filha. Hoje, nosso programa já reparou danos causados a mais de 200 famílias e se tornou modelo para empresas em 16 países. Na plateia, Rodrigo aplaudia orgulhosamente. Ao lado dele, Gabriela, agora estudante de Direito Internacional na melhor universidade do país, tomava notas para um artigo que estava escrevendo sobre ética corporativa. Mas o mais importante, Sofia continuou, é que aprendemos que transformação real acontece quando reconhecemos nossos erros e temos a coragem de repará-los. Quando entendemos que sucesso verdadeiro se mede não pelo que acumulamos, mas pelo que fazemos pelos outros. Após a apresentação, um jornalista se aproximou dela. Doutora Sofia, qual conselho você daria para pessoas que se sentem invisíveis, ignoradas pela sociedade? Sofia sorriu, lembrando-se da mulher que havia sido 3 anos antes. Eu diria que todos nós temos talentos e conhecimentos únicos, independente da nossa profissão ou classe social. O mundo está cheio de pessoas que sabem coisas extraordinárias, mas que são ignoradas porque não têm diplomas ou cargos importantes. E para empresários que querem seguir o exemplo do Sr. Vasconcelos, que comecem pequeno. Uma conversa honesta com um funcionário que nunca foi ouvido. Um reconhecimento de que talvez existam maneiras melhores de fazer as coisas. E, principalmente, que tenham a humildade de aprender com pessoas que eles normalmente ignorariam. 5 anos depois, Sofia estava em seu escritório, agora localizado em um prédio próprio da Fundação Vasconcelos Mendes para Responsabilidade Corporativa, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Alô? Doutora Sofia, aqui é a secretária do secretário-geral da ONU. Ele gostaria de convidá-la para dirigir o novo Programa Global de Ética Empresarial das Nações Unidas. Sofia olhou pela janela, vendo Gabriela, agora formada e trabalhando como sua sócia, conversando com um grupo de estudantes sobre direitos trabalhistas. Posso dar uma resposta na semana que vem? Claro, doutora. Quando desligou, Rodrigo entrou na sala. Boa notícia? A ONU quer que eu dirija um programa global. E você vai aceitar? Sofia sorriu. Sabe, Rodrigo, 5 anos atrás eu teria ficado aterrorizada com uma proposta dessas. Hoje só tenho uma pergunta. Qual? Quantas pessoas mais podemos ajudar? Do lado de fora do escritório, uma placa dourada brilhava ao sol. Fundação Vasconcelos Mendes,
transformando empresas, restaurando vidas, construindo esperança. E abaixo, em letras menores, porque às vezes as pessoas mais simples têm as soluções mais poderosas. Na entrada do prédio, uma frase estava gravada em 6 idiomas diferentes, todas traduzidas pela própria Sofia. A verdadeira riqueza se mede pela capacidade de transformar lágrimas em sorrisos. Gabriela entrou correndo no escritório. Mãe, tio Rodrigo, vocês precisam ver isso. Ela ligou a televisão em um canal de notícias. E em outras notícias internacionais, o modelo brasileiro de responsabilidade corporativa, criado pela ex-faxineira Sofia Mendes, será implementado em mais 20 países este ano. O programa já ajudou mais de 5.000 famílias e transformou completamente o conceito de ética empresarial. Mundial, Sofia desligou a TV e olhou para as 2 pessoas mais importantes da sua vida. Sabem qual é a parte mais incrível de tudo isso? O quê? Perguntaram em uníssono. Que tudo começou com uma mãe desesperada, um empresário arrogante e uma simples tradução. Prova de que pequenos atos de coragem podem mudar o mundo inteiro. E assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade, 3 pessoas que o destino havia juntado de forma improvável continuavam a escrever uma história que provava uma verdade simples, mas poderosa. Não importa de onde você vem ou quem você é, com determinação, ética e um pouco de ajuda, é possível transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de milhares de outras pessoas. A faxineira havia se tornado doutora. O empresário arrogante havia se tornado filantropo. A menina doente havia se tornado advogada de direitos humanos. E todas as noites, quando Sofia voltava para casa, ela ainda ouvia, na sua mente, as palavras que mudaram tudo. Te dou todo o meu dinheiro se traduzir isso. Mas agora ela sabia que o verdadeiro prêmio nunca havia sido o dinheiro. Havia sido a chance de provar que todo mundo merece ser ouvido, respeitado e valorizado. E que às vezes as maiores lições vêm das pessoas mais improváveis.